minha trajetória para me tornar reitor da universidade começou muito antes de eu ser um servidor público da Universidade de Santa Maria. Na verdade, na minha família. O meu avô trabalhou junto com o professor Mariano na fundação da universidade, foi diretor do Centro de Educação, o meu pai foi diretor dos Centros Sociais e Humanas. Então, na minha família, sempre se discutia a universidade, a gestão universitária. Tenho, pelo lado da minha mãe também, eu tinha um tio que sempre discutiu o papel do professor na transformação do nosso país. Então isso estava quase no DNA, desde criança, discutindo isso. Eu me formei em engenharia elétrica aqui na universidade e se vocês forem ver, eu nunca fui um estudante assim diferenciado. Eu demorei quase 7 anos para me formar na engenharia elétrica. Claro, demorei 2 anos a mais que os meus colegas e depois consegui entrar no mestrado. E quando eu entrei no mestrado aconteceu a mesma coisa, uma dificuldade muito grande, mas eu sempre tive colegas que me colaboraram muito para essa minha formação, me ajudavam muito. Eu tenho dificuldade com português, imagina com inglês, com língua estrangeira. Então eu tinha colegas que acabavam me ajudando muito nessa questão da escrita, que hoje a gente tem chat GPT para escrever, na nossa época não tinha. Então tinha colegas que ajudavam a escrever para poder ter as publicações em língua estrangeira. É uma trajetória para chegar aqui também de muito auxílio. Eu fiz um concurso para a Universidade de Santa Maria, fui aprovado, e eu sempre digo, no dia que eu entrei foi aprovado no concurso, no resultado do concurso, o chefe de departamento na época me deu os parabéns. Parabéns, professor Luciano, o senhor vai ser o nosso reitor. Porque eu já vinha trabalhando há muito tempo com isso, de querer ser esse reitor, mas nunca falava para as pessoas. Mas o professor Humberto, que era o chefe do departamento na época, disse que eu seria o reitor. E eu venho trabalhando para isso, então sempre acabei colaborando muito em tecnologia, acabei de tornar diretor do centro, no Centro de Tecnologia, e com menos de 3 anos de casa eu me tornei diretor do centro. Como que isso aconteceu? Trabalhando para a universidade, participando de comissões, sempre disponível, sempre trabalhando para ajudar os outros. E eu sempre fui muito crítico à gestão da universidade, mas também muito leal ao professor Buma de ajudar a achar alternativas e colaborar com a gestão. E com isso, quando o professor Baiar decidiu não continuar como vice-reitor, o professor Burma acabou me convidando para compor a chapa junto com ele. Então, daí acabei sendo vice-reitor com o professor Burma e depois a gente acabou sendo eleito, depois eu, a professora Marta e a Cristina, naquela época a gente estava ainda protegendo a universidade contra um governo negacionista que nós tínhamos, fazendo intervenção nas universidades. A gente fez uma chapa com 3 pessoas e concorrendo numa chapa única na nossa universidade, e aí me tornei reitor da Universidade de Santa Maria. A gente vinha trabalhando já, esse projeto que está hoje aqui, um projeto de 12 anos, que não sou o professor Bruno, o professor Baiar, a gente vinha trabalhando e eu colaborei no planejamento. Como que a gente entende as métricas e como que eu sigo essas métricas. Nós, em 2018, a gente definiu que em 2021 nós ia ser GC5. O que a gente fez? A gente viu o que precisava para ser uma universidade de GC5. A gente trabalhou em 2018, se vocês pegarem, foi aprovado no Conselho Universitário, nosso planejamento, que nós íamos ser em 2021 a uma universidade com GC5. A gente atrasou um pouco porque mudou do triênio para quadriênio na CAPES, atrasou um pouco o planejamento, porque o conceito saiu depois. Mas é fruto de muito planejamento, entender as regras e trabalhar. E aí uma questão também de ter uma universidade onde as pessoas têm o prazer de trabalhar. Porque muito do IGC, da nota, dos conceitos dos cursos, vem da opinião do próprio aluno e da participação dos docentes também, e dos técnicos de educação, de criar um ambiente bom de trabalho. Porque às vezes a nota depende também da impressão que o aluno tem da infraestrutura. Por isso que a gente também criou toda essa questão do acolhimento na universidade, de conseguir trazer o acolhimento. Tem um momento que a gente diz, vocês são alunos da UFSM, ter orgulho de ser o UFSM, mas isso passa pelos professores, porque quem está no dia a dia com o aluno é quem? É o professor e a professora. Se eles não tivessem a percepção que o acolhimento é fundamental, isso vale o perfil também aqui do gabinete, um gabinete de portas abertas, de receber as pessoas, de estar sempre sorrindo. Por mais que a gente esteja mal, a gente tem que estar sempre sorrindo. Porque as pessoas precisam desse acolhimento. A gente tem um papel nacional muito forte de ser um indutor das mudanças. A criação da ProInova e do Inovatec, nosso parque, foram grandes marcas da gestão. Era um objetivo que a gente tinha, porque já vinha acontecendo esse movimento através da GTEC. E como que a gente faz agora para trazer no mesmo nível ensino, pesquisa, extensão e inovação? Aí foi a criação da ProInova. Claro, esse nosso ecossistema de inovação da universidade, ele não está consolidado, é uma caminhada. Ele é muito novo ainda na nossa universidade. Se a gente for pensar desde a criação da GTEC até aqui, a gente está falando em 10 anos de trabalho, onde ele tem agora uma sistemática e é uma mudança de cultura. Se a gente for pensar na América Latina, a extensão é o modo de contato com a sociedade, que a gente faz com a extensão. Nos países europeus, no resto do mundo, e na América do Norte, é a inovação que faz isso, que é tu pegar o conhecimento da universidade e leva até a sociedade, que vai levar através
de um egresso, vai levar através de uma empresa. E então aqui no Brasil ainda a gente estava aprendendo a lidar com isso. A gente tem a extensão, que é contato, e a inovação também. Claro que também tem a inovação, aquela que a gente discute, que é montar uma startup, uma empresa para gerar uma nota fiscal. Também tem, mas não é esse o nosso grande objetivo. Nosso objetivo é que a gente tenha um aluno transformador, não importa onde ele atua. Então, ainda a gente está, eu vou dizer, está gatinhando nesse ecossistema, mas com certeza hoje a gente tem um orgulho muito grande também de dizer que a gente tem quase 40 startups na nossa universidade, empresas dos nossos alunos e de alguns professores que trabalham junto, que a gente pode dizer que, eu sempre brinco, quando a gente vai viajar até Porto Alegre para num posto de gasolina, vai ter lá o café do Baristo. Fazer agora merchandising para empresas que nasceram aqui do Baristo, aquele café nasceu de uma startup nossa. Alguém pede comida no Delivery Much, nasceu aqui dentro. Então, são empresas que hoje já estão consolidadas, só que ao mesmo tempo, quando alguém busca esse caminho de ir até a comunidade, sentir um problema, achar uma solução, e como que eu volto? Claro, eu posso voltar através de uma questão de uma política pública, assistencial, posso também. Só que também se eu gero esse conhecimento, eu vou estar gerando riqueza e vou estar chegando até a sociedade também. A implantação do PGD, agora o professor Luciano falando, não só o reitor. Eu sempre acreditei que o PGD é uma das melhores formas que a gente tem para fazer a gestão do trabalho. Porque o ponto prendia as pessoas com relógio, mas não tinha indicador de nada. E não tem garantia nem de qualidade de vida das pessoas e nem de produtividade. Na verdade, o PGD sempre diz, a gente vai reunir a equipe, vai definir o que cada um vai fazer, porque a gente tem um objetivo adicional de cada setor, que a gente tem uma tarefa para cumprir, um serviço para prestar. Então, depois dessa caminhada de conflito, o PGD foi implantado. Hoje nós temos o teletrabalho na universidade. E também no início do teletrabalho, eu sempre tinha uma dificuldade de entender se o teletrabalho ia ser bom ou não na universidade. Aí eu comecei a conversar com diversos reitores que já tinham implementado o teletrabalho. Todos me disseram que o teletrabalho no começo gerava uma estabilidade, mas ao mesmo tempo não reduzia o trabalho prestado por nós, pelos servidores, e ao mesmo tempo as pessoas estão mais felizes. A universidade faz parte da minha vida desde criança. Quando eu vinha com meu pai, lá na antiga reitoria, andava por lá nos laboratórios de informática e depois... Então, a minha vida, eu devo à universidade, a minha formação. Então, assim, e dizer que a universidade é transformadora, é uma fonte de oportunidade. Se a gente conseguir viver a universidade com a sua plenitude, a gente vai ter oportunidade para fazer tudo, para crescer como pessoa, para se capacitar, se qualificar, de fazer amigo, para casar, para se separar, para tudo dentro da universidade, porque é um universo aqui dentro e ao mesmo tempo é um lugar do dissenso. Então quem vive numa universidade, trabalha na universidade, tem que saber que vai ter discussão, que vai ter polêmica. Então o depoimento de 65 anos de vida da universidade transformou vidas.